Por muito tempo tentaram calar a sua voz, moldar seu corpo, redefinir seu valor. Mas agora é hora. Você pode se libertar. Levante-se, mulher, e resgate a sua essência feminina. Boa noite! Boa noite! Ah, gente, que alegria! Bem-vindas! Bem-vindas! 82 pessoas nos vendo agora, que alegria ter vocês aqui, muito obrigada mesmo. A gente quer acolher a todas vocês que aceitaram esse nosso convite para estar aqui nesse dia tão especial para nós, né, Kati? Sim, eu me sinto honrada, Carol, por estar participando desse projeto, de que é um verdadeiro resgate e que está passando por nós, né? Primeiro está passando por nós, a gente está resgatando a nossa feminilidade e a gente está sendo preparada para resgatar também. Então, é já um movimento que já está acontecendo, já acontece na nossa vida. É Sim, muito bonito. eu sinto a mesma coisa, com certeza. Ah, Melissa, beijos para TT, querida, beijos, obrigada. Ah, Antes da gente começar, eu quero saber de onde que vocês são. Eu já vi que tem gente até de Caxias do Sul, de Florianópolis. Olha, a Flávia. Boa noite, Flávia de Caxias. olha quem está aqui, o Ah, Gustavo. é O mesmo? Gustavo. Ai, que legal, Gustavo. Oi, Bem-vindo. Gustavo, Manda um abraço querido, para Camila. Meu compadre. Sim, que legal. Olha, de Portugal, de Porto do Portugal. Muito bom, o É, Paulo. Olha, tem mais gente de Caxias, Cátia gente, Joinville, Rio de Janeiro. que bom, gente, Que que legal. O bom. Alan é do Rio, né? Ó, New Jersey, New uau! Jersey, ó, internacional. Internacional, tô me sentindo chique. Olha, Rio Grande do Norte, Amapá, Rio Grande do Sul, da Flórida, Sim. olha, de Goiás e Juí, muito bom, muito bom. Sejam todas bem-vindas. Pernambuco, Illinois, olha, muito Gente, bem-vinda. sejam muito bem-vindas. Ah, Podem entrar, bem-vindas e bem-vindos, né? Tem vários homens também, né? sim, Então, aqui, que todos recebam um abraço agora, o nosso abraço, né? Nosso acolhimento. É um prazer muito grande. Olha, Alicia de Caxias, Silvana de Natal. É muito bom estar aqui. Blumenau, nossa, muita gente. Que saudades lá do sul, né? Que saudades ai, de todo o Brasil, né? Mas estamos aqui. Ai, muito legal, gente. Bem-vindos, bem-vindos. A gente só vai esperar mais um pouquinho até o pessoal ser notificado, né? Dá tempo de todo mundo entrar para a gente começar já a nossa live com todo. Bento Gonçalves, Beatriz. Olha, A gente nasceu em Bento Gonçalves, né? Até outro dia eu fiz uma piada que fiquei rindo sozinha, né? Fiz nos stories com o Alan, tava fazendo com ele, e eu gravando, né? Eu pedi, ai, amor, quem nasce em Bento é o quê? Aí ele, Bentanço. E ele ficou, não, não, né? Quem sabe? não é não. Me mandaram, né, mensagem dizendo que em Santa Catarina aparece também, eles usam bem, assim, tanso, né, porque o sentido seria tanso, né, que é uma pessoa, assim, uma pessoa boba, uma pessoa ingênua, A né. vida de inteligência. E daí é uma piada, né, claro, quem nasce em Bento Gonçalves é Bento Gonçalvense, né, mas enfim, tinha uma piada antiga que a gente chamava de quem nasce lá era Bentão. Curitiba, Sim, olha, Maricélia, e Brusque. Brusque, Santa Catarina. Santa Catarina, então vocês também conhecem essa expressão, tanso, né? Que eu ouvi dizer que sim. Olha, mais uma de Eliana de Portugal. da Bahia. Eu sempre quis conhecer Bahia, nunca conheci. Tenho várias amigas que vieram de lá. Ah, Flávio Bento Olha, Gonçalves. outros de vez. Aham, é Bento Gonçalvense, com certeza. Ah, Passo de Torres. Laguna, Sim.
Vocês estão Praia. ouvindo bem, gente? Aqui tem gente dizendo que o áudio está cortando. Ah, Vocês é? estão ouvindo bem? Praia Grande, Floripa, Olha, no Canadá, Vancouver, que legal. Ijuí, ó, A sul. Jade tá aí, olha, de Salvador. Isso aí, Jade. Muito bom te ter aqui, minha amiga. Tá bom então o áudio, tá? Não tá cortando? Pode ser problema lá, né, na Pode ser, pode ser. são aqui são 8, né, mas aí no Brasil são 9h06, então eu acho que a gente pode vamos começar, né, Kátia, a gente só vai vamos rodar de novo aquele videozinho que tá muito legal para todo mundo, quem tiver entrado agora, né, que não tenha visto. A gente vai rodar de novo o videozinho da entrada, depois a gente começa, tá bom? Por muito tempo tentaram calar a sua voz, moldar seu corpo, redefinir seu valor. Mas agora é hora. Você pode se libertar. Levante-se, mulher, e resgate a sua essência feminina. Esse vídeo ficou muito bom, né, Kati? Ó, lindo. E ele representa bem, né, o significado desse nosso novo projeto, desse nosso movimento, que é o resgate da feminilidade, da essência feminina. Então esse libertar, né, dessas amarras que nos prendem, que nos tiram de nós mesmas, né? Eu diria que é um projeto bem ousado, né? Naquilo que a gente pretende alcançar. Então, a gente quer ver muitas mulheres conosco, recuperando a sua feminilidade, se sentindo mais seguras, né? Aliviando um pouco o peso, aprendendo a viver com leveza, com alegria. A gente quer isso para vocês, uma vida plena. E Isso, começa aqui. essa paz de saber que a gente está no lugar certo, né? No nosso lugar, cumprindo a nossa função, sendo quem Deus nos criou para ser, né? Sendo quem nós fomos É a nossa criados, missão, né? a essência, a nossa missão. É isso aí. Bom, eu quero, então, de novo, agradecer muito a todos que estão aqui, todos que aceitaram esse nosso convite. Para nós hoje é um dia muito especial, para mim, principalmente, né? Aniversário do meu marido, mas de a gente poder lançar esse projeto é muito. É um filho a mais, né, Kátia? É como se fosse um filho a mais É. nosso, assim, do carinho que a gente tem. Então, eu quero pedir para você que está me ouvindo agora, se você puder, você é mulher que está ouvindo, procurar um lugar tranquilo, sem distração, para ouvir, para que esse momento seja bem aproveitado, porque agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre história de vida, de superação, e a gente gostaria que vocês aproveitassem ao máximo. Então, a gente vai começar a nossa reflexão jogando 3 perguntas. Você já se sentiu perdida, mesmo tendo tudo? Você já sentiu o peso de ter que assumir uma responsabilidade que não era sua? Já se sentiu frustrada, sobrecarregada, insegura, vazia, sem entender o porquê? Parece estranho, mas isso a gente vê em muitas mulheres hoje em dia. Esse sobrepeso, né? Essa carga a mais que elas carregam, essa insegurança, esse vazio. Então, mulheres que têm tudo, têm sucesso, têm carreira, têm dinheiro, mas se sentem vazias, ocas por dentro. E da onde que vem isso? Da onde que vem esse sentimento? Então, se essa mulher ela tem tudo o que dizem que é necessário para a felicidade, por que ela se sente assim? E a gente vai, né, entendendo a realidade da mulher de hoje. E o caso é que nós temos uma feminilidade distorcida. A gente gostaria de dizer que essa imagem ela tá um pouco exagerada, mas infelizmente essa é a caricatura da mulher hoje. O feminino, ele é acolhedor, ele é simples, ele é belo, ele é gentil,
ele é amoroso, ele não é grotesco, ele não é grosseiro. E eu queria pedir para vocês que estão assistindo, vocês conseguem enxergar algum traço gentil, algum traço de amor numa figura assim, nesse rosto, algum acolhimento? Sim, E o a que a gente gente vê também são. Pode falar, Carol. eu só ia dizer, né, mas pode continuar, eu só ia dizer que aquela foto foi gerada por uma inteligência artificial, né, não é Sim, nem uma pessoa real, mas assim, não é é uma pessoa real. impressionante o quantas vezes a gente encontra mulheres, assim, que por uma busca de uma beleza, uma insatisfação, às vezes até interna, né, perde a Isso, noção e vai de procedimento em procedimento e acaba se descaracterizando. isso mesmo. Então, imagina a alma de uma pessoa, né? A alma de uma pessoa que. Opa, eu queria voltar. Só um pouquinho, desculpa. Ai, Produção. Isso. pronto. Não consegui voltar, desculpa, gente. Mas a gente consegue ver que aquela alma, né, daquela pessoa que está desfigurada, que realmente está desfigurada, é porque a gente reflete por fora o que a gente tem por dentro, aquilo que nós somos dentro. Então, se o nosso rosto está desse jeito, está mostrando, né, que nós não gostamos de quem nós somos, de que nós não gostamos da nossa identidade, porque nós temos que mudar tudo, nós temos que modificar tudo, a gente não aceita quem nós somos. E isso está distorcido. A, a nossa potência feminina está distorcida. E quem olha acha que isso é ser feminino e não é. Então, nós vemos hoje mães sobrecarregadas, com esse peso, né, de ter que ter uma jornada de trabalho, chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, do marido, né, do relacionamento, de si mesma, e estudar, às vezes, né, tentando equilibrar 1000 papéis aí, sobrecarregada, sem conseguir viver plenamente a sua essência feminina, o seu trabalho como mãe, né, o seu relacionamento com o marido, tendo que entregar para terceiros a educação do seu filho. Isso, isso é um peso muito grande para essa mulher que tem que, muitas vezes, ali estar saindo de casa, depois voltar para casa e encontrar tudo ali vazio, tudo fora do lugar, né, fora de si mesma. Nós vemos também pessoas esposas em competição e não cooperação com os maridos. Então, mulheres que escolhem estar sempre disputando lugar com o marido, né? Essas mulheres, elas querem que o marido vire um capacho, alguém que obedeça, né? Elas querem dominar o seu esposo, elas não entendem que elas precisam cooperar, né? Que eles têm que crescer juntos, que eles têm o mesmo objetivo, o mesmo ideal, e eles precisam caminhar lado a lado. Então, a mulher, ela não foi feita para ficar nem à frente e nem atrás, ela foi feita para ficar ao lado do homem, ela é um complemento, ela não é a mulher que manda, né, que humilha, que sabe de todas as coisas. E uma mulher que age dessa maneira, ela acaba se arrependendo, porque o marido fica fraco. Né? O marido que deixa a mulher ser assim, tomar o seu lugar, acaba perdendo o seu lugar também. Então, quando a gente não dá esse espaço para eles, a gente acaba tomando para nós o lugar feminino e o lugar masculino, e aí pesa, e aí vem aquela carga a mais que a gente estava falando. Exatamente. Nós vemos também mulheres solteiras, desacreditadas, que já desistiram do amor, porque tá difícil, com certeza, hoje em dia, para uma mulher solteira achar alguém que vale a pena construir uma família, pelo menos é o que a gente ouve, né? Mães solteiras também, o quanto eu passei por uma situação parecida, né? Então, o quanto me compadeço de mães solteiras que precisam dar conta da função de ser pai, de ser mãe, e a gente sabe que é muito, muito desgastante isso. E
mulheres maduras, sentindo que o tempo passou. Então, aquela mulher que já criou os filhos saíram de casa, muitas vezes ela também já está viúva, então ela perdeu o sentido da vida, ela já não sabe mais o que fazer. E, infelizmente, muitas entram em depressão também. E a gente trouxe, então, a Alice, né? A Alice, ela foi uma filósofa do século XX, né? E ela viu essa transição daquilo que a mulher era, né, para aquilo que ela se tornou. E ela escreveu alguns livros, né? O livro dela, O Privilégio de Ser Mulher, é lindo, eu aconselho sempre, é maravilhoso. E ela diz assim: ser mulher é um privilégio, pois significa ter sido confiada com algo maior do que o poder de influenciar corações, o poder de dar a vida, o poder de suavizar o que é duro, de humanizar o que é brutal. Então, nessa frase dela, a gente tem, assim, alguma pista do que é ser uma mulher de essência. Ela, olha só, ela tem o poder de influenciar um coração, de dar a vida. Nós damos a vida. Nós temos o poder de suavizar aquilo que é duro, de humanizar o que é brutal. Eu tenho dito muito que a família precisa de uma mulher de essência, o mundo, a sociedade precisam de mulheres de essência, eles necessitam, eles carecem, porque as mulheres se perderam, né? A gente não vê mais a gentileza, o acolhimento, né? A alegria de ser feminina, é sempre aquele peso, aquela dureza de ter que dar conta de mil coisas e não conseguir dar conta de nada. É difícil, né? Bom, o Olavo, que nos inspira também muito, né? Essa frase dele é muito boa. A mulher é o centro moral da família. Destruída a feminilidade, destrói-se a família. E hoje em dia é o que a gente mais vê, infelizmente, né? Várias famílias destruídas. A mulher quebrada, a gente vê muitas assim com um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, de frustração, que ela não sabe nem nomear, não sabe nem dizer da onde que vem. E assim, é fato, né? A gente, principalmente a nossa geração, a gente foi. Nos disseram desde muito cedo para a gente focar no estudo, no trabalho e deixar todo o resto de lado. Sim. Mas né, isso vinha pela mídia, pelos, enfim, parentes e mulheres que a gente admirava. Mas, de fato, nós fomos enganadas, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode dizer, né, Kátia, que os nossos olhos se abriram depois de tudo que a gente passou e a gente se sente mesmo resgatada, voltando à nossa essência. Claro que é um processo, é demorado, a gente ainda está em processo. Eu acho que enquanto a gente viver aqui nessa terra, vai ser um Vai processo, ser. né? Que a gente tem que lutar contra muitas coisas. Até o feminismo a gente fala, né, Kátia, que já faz tanto tempo que a gente está nessa caminhada de entender os ideais revolucionários, mas mesmo assim, às vezes a gente olha para a gente ainda vê uma sementinha Uma lá do família, feminismo né? tá lá gritando às vezes, né? Então, assim, hoje a gente tem a graça de se sentir no lugar onde a gente deveria estar e se sentir realizadas no seio da nossa família. Então, é a partir daí que surgiu essa vontade, essa missão que a gente sentiu de também tentar ajudar, ser apoio a outras mulheres para que elas também se sintam assim, realizadas, resgatadas, né? E se reencontrar consigo mesmo, buscar uma melhor versão de si mesma. Bom, eu falei da nossa experiência, né? Eu vou falar um pouco de mim, assim, agora, para vocês entenderem a minha trajetória. Eu fui uma menina, sou uma menina, né? Que nasci e fui criada numa cidadezinha bem no interior, lá da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves. Tem conterrâneos nossos aqui, né? No chat. E é uma alegria ter vocês aqui. Sempre fui muito tímida, muito insegura. E assim, eu lembro, eu ia para a escola
E eu fazia de tudo para acordar bem cedo, fazer tudo bem rápido, para chegar logo na escola, chegar antes do que todo mundo, porque eu não conseguia lidar com a situação de chegar atrasada e que quando eu entrasse na sala de aula cheia, ia todo mundo olhar para mim. Nossa, eu não, sabe, quando acontecia uma situação assim, eu ia querer abrir, eu queria abrir um buraco no chão e meter minha cabeça lá, né? Era bem um bichinho do mato. Mas era assim que eu era, né? Então, bem tímida, insegura, mas eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo. Eu, com 14 anos, eu tive a minha primeira, meu primeiro trabalho, né? Foi em carteira assinada, inclusive foi numa empresa de mensagens, que naquela época tinha bastante, aquelas telemensagens, e a gente fazia mensagens ao vivo. A Kátia era minha irmã, era minha colega de trabalho, né? Eles eram vizinhos nossos. E aí nos contrataram a mim e minha irmã. E aí, assim, eu lembro que eu ficava muito nervosa, eu tremia, tinha que pegar o microfone, né? A gente fazia aquelas mensagens ao vivo que vinham o carro todo colorido, com balão, com música, e chamava as pessoas. Então E a gente apresentava, né? e a gente Era muito legal. tinha que apresentar, né? E então, assim, eu vejo que isso foi também trabalhando em mim aquela timidez, porque não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Se tu quer deixar de ser tímida, quer se desenvolver, tu tem que se expor a situações que são desconfortáveis. Então, isso foi trabalhando em mim esse lado da segurança, né? Eu fui recebendo elogios da onde eu trabalhava, daí depois disso eu trabalhei no comércio, trabalhei em empresa, fui secretária, recepcionista, telefonista, e eu sempre ouvia bastante elogio, então eu me sentia assim mais segura, disse, poxa, então estão gostando de mim, gostam do meu trabalho, dizem que eu sou dedicada, então eu comecei a olhar para mim mesma de outra forma e a sentir mais segurança também. E aí, nesse meio tempo, eu decidi fazer faculdade, escolhi a advocacia, me formei em direito, consegui passar na prova da ordem. Eu trabalhei no jurídico interno de uma empresa bem grande, a Grendene, lá na Serra Gaúcha. Depois, eu trabalhei num escritório de advocacia também bem grande, lá, o maior da minha cidade. E, de novo, eu me sentia realizada na minha carreira. Eu tinha bastante feedback positivo, então eu via assim, eu tinha uma carreira, eu tinha um caminho bom a seguir que ia ter bons resultados. Então eu achei que eu estava muito bem, era só seguir, mas eu tinha algo que não estava preenchido dentro de mim, algo faltava dentro de mim. Eu ainda estava solteira naquela época, né, eu já tinha tido alguns relacionamentos, inclusive teve um em especial que durou 6 anos, né? Teve um outro que durou 2, 3 anos, e assim, eram relacionamentos que, claro, não foi com. Não era a pessoa certa, e fui traída, fui enganada, então, assim, cheia de insegurança de novo, de trauma, de relacionamento. Muitas vezes, quando a pessoa se aproximava demais, eu via que estava ficando sério demais, eu já olhava para os defeitos da pessoa e terminava logo por causa das minhas inseguranças, né? O medo mesmo. Só que eu já estava com uma certa idade naquela época. Eu olhava para minha irmã, a minha irmã era 6 anos mais velha do que eu. Não vou dizer tua idade, não te preocupa. Fala a minha. Por favor, né? Por favor. Não te preocupa, abafa o caso. Bah, Eu olhava para ela e ela já, né, já estava casada, já tinha as 3 meninas, o menino mais velho também, e eu ajudava muito ela, porque eu era solteira, né, eu tinha bastante tempo livre, então no final de semana eu estava sempre lá metida junto com a tua família, né, Cati? E nossa, eu olhava para ela, assim, e eu dizia: "Ela que tem tudo, ela que é feliz", porque eu tinha minha carreira, eu naquela época podia, assim, dentro da minha realidade, óbvio, né, nunca fui rica, mas assim, eu podia comprar tudo o que eu desejava, dentro da minha realidade de solteira e de um salário bom para a época. Aí só que eu olhava para cá, tipo, passando as dificuldades que ela passava ali de família, de que eu tinha filhos, tinha conta para pagar, tinha, né, ela tinha que ficar em casa e tal. Mas mesmo assim eu olhava para ela e dizia: "Não, é ela que é feliz, porque ela tem o marido dela, com quem ela vai contar para o resto da vida, ela tem os filhos que vão crescer, né, e
e esse amor incondicional, né, que a gente sente, que a gente recebe dos filhos também. Então, eu desejava isso, desejava muito. E passei a rezar bastante, né? E também não queria qualquer pessoa. Eu lidava assim, eu rezava bastante para que aparecesse alguém na minha vida que fosse a pessoa certa, que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores, mas ao mesmo tempo eu estava tentando lidar com aquele sentimento de que talvez eu fosse ficar solteira para o resto da vida, porque afinal eu já estava chegando perto dos 30 anos e, né, não tinha conhecido ninguém ainda assim que desse certo, né, que valesse a pena. Então, aconteceu que Então, aconteceu. aconteceu Aconteceu o Alan. o Alan na minha vida. E ele, assim, a gente se conheceu pelo Facebook, através de um amigo. A gente se conheceu na publicação desse amigo, né, que a gente comentou, a gente trocou contatos, começamos a nos falar no privado e fomos aprofundando a amizade. E eu fui conhecendo ele, fui admirando ele e me interessando, e via que ele estava se interessando também, né? Ele foi dando as respostas. E eu fiquei pensando, por que não, né? E tinha coisas nele que me chamavam muita atenção. A primeira é que ele sempre foi, claro, ele tinha os mesmos valores, né, que eu, tinha os mesmos objetivos de formar uma família, de ter família grande, ele também desejava, então isso já era, né, ponto a favor. Ele também sempre foi muito inteligente, sempre foi de estudar bastante, então isso eu admirava muito nele, e a firmeza que ele tinha de defender o que era certo. Então, essa busca por justiça que ele tinha desde aquela época. E ele tinha uma visão diferente de vida, por tudo que ele tinha passado também. Ele via de uma forma diferente, assim, ele via com mais alegria, com mais leveza, porque que eu não tinha isso, né? Eu era muito mais, sempre fui muito mais metódica. Ele era também de fazer as coisas, de refazer e acontecer e resolver o que tinha que ser resolvido. E eu sempre fui mais assim, calma, né? Vamos com calma. Sempre fui mais de procrastinar as coisas, calma. E ele acelerado, mas aquilo, eu admirei ele por aquilo. Era uma visão diferente que eu não tinha tido, então. E aí eu comecei a ver nele a figura de um bom pai e de um bom marido. E aí, ok, ele se mudou, ele morava no Rio de Janeiro, ele se mudou para o Sul, ele estava sem emprego no Rio, ele veio para o Sul, já que eu morava lá, né? A gente ficou um tempinho namorando à distância, mas ele se mudou, conseguiu um emprego, alugou um apartamento, e a gente começou então a se aproximar mais ali, né? Ele morava então sozinho, a gente passava praticamente todos os dias juntos. E aí ele me pediu em casamento, me deu um frio na barriga, mas eu disse Lembro. que sim. Porque ele ajoelhou, ele pediu direitinho, então aqueles meus traumas, as inseguranças, né, todo naquele momento borbulhou tudo. Eu disse: "Ai, meu Deus, está acontecendo, e agora?". E daí eu pensei: "Bom, agora eu vou E dizer sim, agora? né, como é que eu vou dizer que não?". Aí tá, foi, disse que sim, depois a gente casou, eu tinha 29 anos, né, em 2017. E foi muito lindo, foi do jeito que eu imaginava, assim, né, foi bem pequeno, foi com poucas pessoas, mas foi do jeito que eu queria. E aí, a gente casou em janeiro e em outubro chegou o Tomás, porque a gente, desde o início, desde o namoro, a gente já falava do tanto que a gente queria ter filho logo, então a gente estava ansiosos para ter, e tivemos, veio o Tomás. Então ele chegou em outubro. E quando ele chegou, assim, eu me deparei com outra situação que eu não esperava, que meio que me bagunçou aí. Porque o que que acontece? Como eu acompanhava bastante. Ai, a Adriana tá falando que tá tendo uns cortes. Me avisem se tá tudo Pois bem. é. É. Eu fui. Como eu acompanhava muito minha irmã, eu achava que eu ia ser uma ótima mãe, que eu tinha muita experiência, que eu já sabia de tudo para lidar com uma criança. Então, assim, eu achei que ia tirar de letra, né? Que eu já tinha cuidado das minhas sobrinhas, então, nossa, eu já sabia de tudo. Eu trocava fralda, dava banho, fazia ninar, né? Fazia dormir, ninava. A Carol era a minha rede de apoio, né? Não, Quando precisava de alguma coisa, eu chamava a Carol e a mãe, né? Então, tu tinha a impressão de que tu já sabia de tudo em cuidar de uma criança.
Mas aí chegou o Tomás e me, né, comprovou que não, que eu não sabia, né, que eu não tinha noção. Por quê? Porque ele veio cheio de, vou dizer, que palavra eu vou dizer, problemas? Não, dificuldades, né? Tá escrito aí, dificuldades. Ah, porque ele não conseguia dormir direito, né? Primeiro foi a frustração que eu te falei já, né, Kátia? Então, assim, eu desejava muito um parto normal. Ele ficou sentado até o final, então precisou ser cesárea. Cesárea é mais complicado pós-parto, então tem os hormônios que baixam, aí tem a dor da cesárea. Aí o Tomás não dormia, mesmo de noite, assim, ele dormia meia hora, 40 minutos e acordava, e de dia também não dormia nada, e só queria mamar. E aí a amamentação para mim foi horrível, meu seio sangrava, então eu botava ele assim para mamar, me contorcia na cadeira e por muito pouco a gente chegou a comprar fórmula. Eu lembro que o Alan me disse, né? Tu não vai ser menos mãe dele se tu tiver que dar fórmula para ele. E eu entendo isso, mas era algo que eu queria muito, que eu sabia que era o melhor para ele. Mas o Alan também me apoiou bastante. Ele disse: não, então aguenta, oferece a Deus como sofrimento, né? Aguenta o sofrimento, vai fazer o quê? Então, assim, eu me contorcia na cadeira e até que ele conseguiu. Eu estudei, né? Estudei bastante, pesquisei bastante sobre pega correta e tal. E foi que eu consegui fazer com que ele aprendesse a mamar direito, a fazer a pega correta, e aí parou de doer tanto, e quando começou assim, então foi fluindo, né? Ele começou a dormir melhor, foi melhorando, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. E O tu vai bom, né, Carol? bastante também, né? O bom disso, né, é que quando a gente está passando por essa fase de bebê pequeno, amamentação, a pega, né, isso tudo passa. Quando a gente está passando, parece que demora muito, que nunca vai se ajeitar, mas isso tudo passa. Então, a gente fica ansiosa para que as coisas se encaminhem, que dê certo, né? Mas a verdade é que a gente tem que passar por essas dores. E mesmo tendo a pega correta, né, os meus bebês sempre pegaram de uma maneira correta, mas eu sempre tive o seio machucado, porque ele tem o bico invertido, então eu sei bem como é essa fase, mas é uma fase que passa e aí fica a alegria de ver, né, a ternura que é um bebê amamentando. O incrível é que é a mesma coisa a questão do parto, né? É óbvio, quem já teve, é óbvio que dói, né? E seja, não tem como fugir, seja parto normal, seja cesárea, vai doer. A cesárea dói muito depois. Eu prefiro ter 1000 vezes parto, que doa ali na hora e depois tu vai melhorando e fica bem, do que lidar com a cesárea. Mas assim, são dores que a gente sente ali na hora, depois que passa a gente esquece. É incrível. O Tomás agora tá um menino que vai fazer 8 anos, né, super saudável, então assim, valeu a pena aquilo, né? Hoje eu não fico olhando para ele e lembrando, poxa, olha, tu me machucou, tu me fez passar por isso, por aquilo, né? Não, são coisas que a gente passa naquele momento, é difícil, não é fácil. Por isso que sempre quando a gente tem um apoio, né, uma rede de apoio, alguém que a gente possa contar, fica muito mais fácil. Mas passa, né? Passa, a gente tem que sempre manter o nosso objetivo. O meu objetivo era o quê? O melhor para ele, era amamentar. Graças a Deus eu consegui. Se precisasse ter dado fórmula, teria dado sem problema, porque às vezes não tem como, né? Mas eu consegui. Bom, o fato então, começou a melhorar. Aí o que aconteceu? Eu descobri a gravidez da TT. E aí, de novo, assim, veio tudo aquilo de novo, né? Poxa, o Tomás tinha 5 meses. Eu engravidei da TT, descobri a gravidez. Aí eu pensava, gente, vou passar por tudo de novo, eu não tô preparada, né? Veio todos aqueles sentimentos de novo, então vou ter um bebezinho pequeno, mais uma recém-nascida, como é que eu vou fazer sozinha? E bem com a chegada da TT, foi no batizado dela, a gente ficou sabendo do início das perseguições por causa do trabalho do Alan, né? A gente ficou sabendo através de um e-mail que o Alan recebeu. Era, era uma pessoa falando, né? Ai, como que diz? Até esqueci o nome. Jurando de morte, dizendo que ia, enfim, Foi no abusar. e-mail, né?
a família, sabe, perseguição, assim, direta contra a nossa família. Então a gente sentiu muito, muito medo, então tudo isso junto, né, já começou desde aquela época. E aí a gente se mudou para Brasília. Então em Brasília eu estava longe dos meus pais, longe da minha irmã, e tinha que lidar com o nascimento da Tetê, né, a Tetê tinha uns 4 meses, 4, 5 meses também quando a gente se mudou para Brasília. Então lidar com a casa, cuidar das crianças sozinha, né, sem ter mais a mãe no final de semana, como eu estava acostumada a correr para a mãe para ter ajuda, para descansar um pouco, e lidar com, de novo, tudo aquilo de sono, de amamentação, muito embora a Tetê tenha sido mais leve do que foi com o Tomás, né, essa questão, a própria amamentação também eu já tinha mais experiência, e assim, um atrás do outro tem um lado bom disso, né. Mas, o que aconteceu é que, assim, eu lembro que eu olhava para eles, como era muita demanda que eu tinha e eu não estava acostumada, eu ainda era muito egoísta naquela época, eu olhava para eles e era como se eu via que eles estavam me atrapalhando. Eu não conseguia aproveitar a maternidade naquela época, eu não conseguia, assim, eu vejo que muitas mães acontece isso, né, porque a gente fica olhando para os nossos as nossas preocupações, os nossos afazeres, a gente esquece de olhar nos olhos, né, gastar tempo olhando para aquela criaturazinha que saiu da gente e tem uma alma, e tem sentimentos, e tem vontades, e tá aprendendo tudo. Então, assim, naquela época eu olhava para eles, era como se eles estivessem me atrapalhando, então eu olhava para eles: "Ai, dorme, tu tem que dormir, porque eu preciso fazer, eu tenho que fazer comida, tu tem que tirar tua soneca, porque eu tenho que limpar o chão, tu tem que tirar tua soneca, tem que dormir logo, porque eu tenho que ir lá, sei lá, botar a roupa na máquina, tenho que estender". Graças a Deus aqui a gente tem a secadora, eu não preciso mais estender roupa, gente, graças a Deus, é tão bom. E mas assim, lá era muito difícil. E daí logo eu engravidei do Pedro também, logo depois da Tetê, né, a Tetê tinha uns 5, 6 meses também, eu engravidei do Pedro, a gente já estava em Brasília, né, e aí já estava começando a me acostumar mais com essa ideia, bom, veio o terceiro, já veio o segundo, então vamos lá, né, mas a perseguição contra o Alan estava cada vez mais forte. Então, assim, eu estava conseguindo lidar melhor com a maternidade, em conseguir equilibrar, né, a questão das tarefas de casa, das crianças, e conseguir lidar com o sono, com a amamentação, mas começaram as perseguições. Quando eu tinha, na verdade, antes do Pedro nascer ainda, eu estava de 9 meses de gravidez lá em Brasília, e a Polícia Federal invadiu nossa casa, né, e invadiu de verdade, porque nós estávamos acordados, né, a gente acordava cedo por causa da Tetê, a gente ouviu um barulho, a gente foi para a cozinha, né, e quando a gente chegou na sala, eu estava com a Tetê no colo, eu estava grávida de 9 meses com a Tetê no colo e o Tomás estava no chão, o Alan do meu lado, estávamos todos juntos. E a gente se deparou, com os policiais subindo, assim, para a sala, subindo as escadas, né, porque era no segundo piso, com armas na mão apontadas pra gente, dizendo: "Mãos para o alto", né, levanta a mão Tu pra cima. tu já tu no primeiro momento que tu viu eles, assim, tu já percebeu que eram policiais, tu não chegou a pensar que eram bandidos, alguma coisa? E olha, sinceramente, eu acho que eu naquela hora eu sou fleumática, né, graças a Deus, assim, naquela hora eu não sei, eu nem lembro direito, sabe, eu sei, Deu assim, um que eu branco. não estava entendendo o que estava acontecendo, tanto é que eu nem levantei as mãos, porque eu estava com a Tetê no colo e disse: "Mas o que está acontecendo?", sabe, tipo, na minha casa, o que está acontecendo? Não, a gente não fez nada de errado. E aí quando eles viram que eu estava grávida, eles baixaram um pouco a bola, né, assim, mas mesmo assim, eles revistaram toda a nossa casa, Nossa, grávida de jogaram 9 meses, é, gente. sim. E foi assim, fomos tratados como criminosos, né, de novo, por injustiça, sem ter feito nada. Meus pais tinham chego na noite anterior para me ajudar com o nascimento do Pedro, né, eles iam passar 1 mês, 2 lá comigo para me ajudar, e eles nem tinham visto as crianças, e eles foram acordados de manhã cedo, então, pelos policiais eles abriram a porta botando a arma antes,
Meu pai conta que eles abriram a porta, assim, uma frestinha e foram botando a arma para chamar meus pais, não deixaram eles trocarem o pijama, chamaram eles para a sala. Só que assim, enfim, é muito detalhe, foi, sabe, parecia um filme de terror, assim. O que mais indigna depois que eu fiquei sabendo é que eram policiais realmente assim que sabiam, eles sabem quem tá na casa, eles sabem que, por exemplo, eles sabiam que não era um traficante, eles sabiam que era um jornalista. Eles sabiam que não ia ter drogas, por mais que, ok, eles tiveram que revistar a casa inteira, mas sabe, é diferente do que se tu vai na casa de um traficante, de um criminoso, mas eles sabiam que era um jornalista que estava sendo investigado por crime de opinião, né? Então, assim, ok, Absurdo, né? Foi um absurdo do começo ao fim essa história. Foi foi. muito. Revistaram a casa inteira, né? Bagunçaram tudo. Aí depois de. Foi bem traumatizante. Uma semana depois, o Pedro nasceu super bem, graças a Deus, mas quando ele tinha 30 dias, né, um mês, a Polícia Federal voltou em casa, só que daí eles nem subiram lá em cima, né, porque o estúdio ficava na parte de baixo, eles não chegaram a subir, e aí eles não vasculharam, né, mas eles fizeram o papel deles, levaram coisas, né, só que agora, então, tanto é que não tinha crime nenhum, que até hoje não existe nenhum processo que tenha sido ingressado contra o meu marido, ou seja, né, ainda tem só uma investigação. Não acharam nada, né, do que eles era só perseguição mesmo. Enfim, só para dizer tudo o que a gente passou. Né? Então eu tinha que lidar com o bebê recém-nascido, com o bebê pequeno, né, a TT pequenininha também, com toda essa situação e além de tudo, lidar com essa outra situação de olhar para o meu marido, ele, depois da segunda busca e apreensão, ele já não tinha mais paz. Né? Ele Ele via ficou abatido, né? demais, ele não dormia mais, Kati. Ele não dormia mais. E porque ele via que o cerco estava fechando cada vez mais e que não tinha solução, sabe? Ele não via solução assim humana nenhuma, né? Começaram a aprender, prenderam o Oswaldo Estáquio naquela época, prenderam outras pessoas e ele me dizia: o próximo você é eu. E aí eu com o bebezinho, né, com o Pedro, um mês, aí ele decidiu, ele já tinha planos, ele de vir para cá, de trazer a empresa para cá também. Aí então ele disse: não, eu vou para lá, vou sair um pouco daqui, ficar lá mais em segurança, ver como é que as coisas vão andar aqui. E aí tu vem logo em seguida, a gente tem mesmo planos de ir para lá e tal, ok. Então foi uma decisão que a gente tomou, né? E então ele veio para os Estados Unidos e eu fui para o sul, na casa dos meus pais, né, com as 3 crianças pequeninhas. Ainda antes de ir para o sul, eu fiz todas, né? Quem acompanha assim a história da TT, até então ela era uma criança normal, né? E eu tinha que fazer a vacina de um mês no Pedro antes de ir para o sul, e tinha que fazer as vacinas na TT, né? Ela ainda tinha, o Tomás já tinha feito todas. Levei ela para vacinar. Ela sempre tinha assim algumas reações, né? Ela sempre teve, sempre quando eu fiz, ela tinha algumas reações, mas me diziam que era normal. Ok, a gente foi para o sul, então, né? Aí daí aqui até quero mostrar para vocês quando a gente foi. Eu tenho um videozinho. Deixa eu mostrar aqui da TT e do. Ai, pula, TT, pula, Tomás. É festa de São João. Porra, TT! Bota o chapéu, Tomás! Cadê o teu chapéu, Tomás? Pula! Então, como vocês podem ver, a TT era normal, ela tinha 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, né? E a gente foi para o sul. Só que o Alan veio para cá, né? Então lá estava frio e teve a mudança, o pai veio para cá, né? Teve a questão da vacina, enfim, todo o contexto. Aconteceu que 15 dias depois que a gente chegou lá no sul, isso era já em agosto, né? Ela começou a ficar doente. E cada vez piorando. A gente levou ela no hospital. A primeira vez que a gente levou, eles achavam que era problema na garganta, deram um antibiótico para ela, a gente voltou para casa.
Mas como ela não melhorava, minha mãe viu alguns sinais dela que ela achou estranho, ela disse: "É alguma coisa neurológica". Minha mãe é enfermeira aposentada, né, a providência de Deus de que minha mãe fosse. E eu naquela época nem, né, eu estava ali com o bebê recém-nascido, não tinha nem cabeça para pensar nessas coisas, né. Minha mãe viu a situação e disse: "Não, vamos levar a Tetê de novo", porque ela já estava prostrada totalmente, ela não queria comer mais nada, ela começou a fazer uns movimentos estranhos, ela não levantava mais. Aí, minha mãe levou ela para o hospital de novo, porque era bem auge de pandemia, e eu estava com um bebê recém-nascido, não tinha como ir, então foi minha mãe e meu pai. Eu fiquei em casa com os meninos. Quando minha mãe chegou no hospital, então, tinha um pediatra de plantão lá, que ele tinha uma especialidade de neurologia, ele era neurologista, e ele viu o que estava acontecendo, e internou a Tetê na UTI, e assim que ela internou, ela entrou em coma. Ela ficou uma semana em coma. E daí minha mãe me ligou, e, né, para me dar a notícia, eu em casa com os meninos, ela disse: "Olha, a Tetê internou na UTI, e ela entrou em coma". Então aí foi um momento, assim, que simplesmente saiu meu chão, totalmente, né. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso, de ter um filho que fosse para o hospital. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né, a gente nunca se prepara para o pior. Então E o Alan longe, eu imagino como o Alan estava se sentindo nessa hora também. e era, eu lembro, eu tenho vídeos dela no Dia dos Pais que eu gravei e mandei para ele, foi no Dia dos Pais, ela começou a ficar doente, ela estava lá prostrada, daquele jeito no chão. Então, assim, foi muito, sabe, virou assim, a minha vida já estava de pernas para o ar, né, desde que começaram as perseguições, mas assim, aqui simplesmente, sabe, eu não sabia mais de nada, eu não conseguia mais pensar em nada. E ela começou a ficar doente no batizado do Pedro, o padre era nosso amigo. Ele nos deu um quadro que era a imagem de Jesus crucificado, tinha Nossa Senhora nos pés, tinha os santos anjos recolhendo o sangue de Nosso Senhor. E ele me disse: "Olha, eu sinto de te dar esse quadro para ti, para quando tu regressar, ficar com o Alan, né, reunir a família de novo, leva, né, fiquem com vocês". Ele disse: "Eu sinto de te dar isso". E muitas das vezes aquele quadro foi a forma como eu tive, assim, de, sabe, renovar as esperanças e de rezar, porque eu não conseguia de outra forma, eu só dizia, né: "Senhor, eu entendi que agora é cruz, né, que o Senhor está mandando pra gente, porque", mas eu só pedia força, porque eu olhava para aquela situação e dizia: "Meu Deus, e agora?", sabe. Eu estava com um bebê pequenininho, recém-nascido, eu tinha que ficar bem, porque ele estava mamando, ele mamava só no peito. Né, sem meu marido, o Alan, bem nessa época, também veio então o pedido de prisão do Alan, bloqueio de conta, sabe, tudo junto. O Alan não tinha como voltar, né, a gente chegou um dia, assim, eu nunca vou esquecer, a gente, conversando no telefone, e eu disse para ele, disse: "Olha, tu fica aí, que tu tá seguro, eu consigo lidar bem com essa situação, né, tenho minha mãe, minha mãe é enfermeira, então tô segura aqui e eu consigo lidar tu estando seguro aí, mas se tu vier para cá, tu vai ser preso, então fica aí, né, a gente tá bem aqui". Só que eu disse para ele: "Me ajuda a rezar, porque eu não sei se eu vou ter forças para carregar o caixão da minha filha sozinha", porque ela estava por um fiozinho. Ela estava por um fio e passava na minha cabeça isso, a qualquer momento ela pode ir embora. E aí? Né, o que que eu vou fazer? E ao mesmo tempo, assim, olhando ela passando por toda aquela situação, eu me sentia uma hipócrita e me sentia muito mal por todas as vezes que eu tinha perdido a paciência com ela, por todas as vezes que eu olhava para ela e dizia: "Menina, tu não vai dormir", sabe, eu olhava para ela como se ela estivesse mesmo me atrapalhando. E o meu sonho sempre foi ter, né, veio o Tomás, gostei muito de ter tido um menino, mas o meu sonho era de ter uma menina. Então ela era a nossa princesinha.
Então, assim, de ver aquela situação, ela por um fiozinho no leito do hospital, né, tem uma foto lá, tem uma foto aqui, deixa eu voltar, que foi uma das únicas vezes que eu consegui ir no hospital. Essa foto foi o primeiro dia que eu consegui segurar ela no colo depois que ela, né, que ela internou no hospital. Então, assim, eu sentia ali naquele dia, eu só queria pegar ela no colo e dar mais conforto para ela, porque era só o que eu podia fazer. Eu passava a mão nas costinhas dela e eu via, porque ela estava muito tempo deitada, e quem fica acamado sabe, né, às vezes começa a ficar ferida e tal, ela não chegou a ter, graças a Deus. Mas assim, eu só queria, sabe, de certa forma aliviar, eu queria trocar de lugar com ela. E eu me sentia tão hipócrita de ter perdido paciência com ela por nada, de não ter aproveitado, não ter amado ela do jeito que ela merecia, sabe, Kátia? Eu precisei passar. É engraçado como a gente às vezes precisa passar por situações assim. Eu precisei passar por isso para conseguir, assim, dar uma virada de chave na minha maternidade. Porque a partir daí, eu nunca mais fui a mesma mãe. Nunca, Kátia. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade, né? De um choque realmente para que a gente entenda o valor de ser mãe, né? A missão grandiosa que é ter os filhos e educá-los bem, né? A doação que a gente tem que ter. Então, às vezes, é claro, estava ali, né, toda naquela situação ali de essa situação de uma mãe que tá perdendo o filho, tu quer abraçar, tu quer pegar, tu quer ter no colo mais um pouquinho, né, Carol? Mas é uma providência, às vezes, para que a gente enxergue qual é o melhor, né? Qual é o trabalho mais grandioso. Eu passei por momentos que não foi nem comparado a isso, mas que realmente foram difíceis para mim, e foram nesses momentos que eu conseguia ver a minha família e escolher por ela, e dizer, nossa, qual é o trabalho que é maior do que esse? Qual que é a missão, o sucesso, aquilo que eu posso conquistar que seja maior do que aninhar minha família, de ter eles do meu lado, de me doar por eles. Não Então, vale a pena tudo, vale a pena noites mal dormidas, vale a pena a dor de amamentar, vale a pena a dor de uma cesárea, de um parto, tudo vale a pena, dos incômodos, né, que a gente tem olha como só, mãe. exatamente. Tem 2 formas de a gente aprender as coisas nessa vida. Uma delas, a via é o sofrimento, e a outra é através do testemunho de outras pessoas. Só que, infelizmente, a gente tem coisas que a gente só consegue aprender quando a gente passa, infelizmente, né? Que bom se a gente consegue aprender com o testemunho de outra pessoa. Que bom, e tomara que o meu testemunho aqui, esse é o objetivo, que ele ajude outras mulheres a não precisar passar pelo que eu passei, para assim, para virar a chave, porque Deus foi muito bom, muito bom. Foi muito difícil de trabalhar dentro de mim, sabe, a culpa que eu carregava de não ter tido cuidado da TT direito, de ter levado ela, porque fui eu que levei ela para vacinar, fui eu que cuidava da alimentação dela. Então, assim, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, e eu já disse isso várias vezes pra mim, né? Ai, a culpa não é tua, eu sei. Só que assim, como mãe, a gente não tem como a gente não se sentir, né? De certa forma, indiretamente, diretamente, eu tinha culpa também, né? Então, assim, lidar com esse sentimento não foi fácil. Agora, graças a Deus, Deus permitiu que ela continuasse entre nós. Foi muito difícil, né? Porque depois que ela teve alta com 30 dias de hospital. Assim, depois que ela teve alta, ela nunca mais foi a mesma, né? Ela não se mexia mais, ela não falava, ela não andava, ela naquela época que ela saiu, ela só olhava fixo pro teto. Ela não respondia nem a nada de luz, assim, Nada.
fisioterapeutas passavam luz na frente dela, som, ela não respondia a nada, nada, nada. Então a gente nem sabia se ela estava escutando direito, vendo direito. Aos poucos ela foi, né, com a fisioterapia, ela foi evoluindo e tal. Mas assim, eu falava com o Alan, né, e ele mesmo longe, eu acho que foi uma das coisas, assim, que conseguiu manter o nosso vínculo, porque eu já não, né, eu não conseguia lidar, imagina, não conseguia dar atenção para o Alan, eu ficava 24 horas. Eu esqueci de mim naquela época, né? Eu tinha o bebê pequeno, eu tinha a TT, que de madrugada, às vezes, ela acordava passando mal, eu dormia do lado dela, do lado do bebê. Então, assim, a minha vida, a partir daquele momento, era cuidar dos meus filhos. A Carol mulher não existia mais, eu não tinha, e nem me importava, né? Claro, não, era uma fase, foi uma fase bem pesada, né? Mas que eu precisei passar, graças a Deus, passou também. Então, assim, o Alan dizia, né, que a gente tinha que agradecer que a nossa filha estava viva. Sim. Tinha que agradecer isso, então a gente tinha que manter o coração grato. Ele me ajudava nisso, a manter o coração grato, e isso é muito importante. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi, manter o coração grato, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, não entenda o porquê, a gente nunca vai entender o porquê de certas coisas, mas assim, de manter o coração grato, de saber que no fim das contas tudo dá certo. A gente passa por momentos difíceis e todo mundo passa. Tem uns que passam mais, outros passam menos, mas assim, no final, se a gente souber viver direito e não fugir do sofrimento, porque esse é outra coisa que, assim, que infelizmente é meio automático, né, no ser humano de tu tá sofrendo e querer, a gente acaba fugindo para não sentir, para não sofrer demais, mas se tu vive a tua vida inteira fugindo de sofrimento, tu nunca vai amadurecer, tu nunca vai aprender. E tem uma outra coisa, se a gente não aprende com o sofrimento que vem, a gente vai continuar sofrendo até aprender. Então, assim, não existe isso. Ou a gente aprende a viver e a sofrer, a, né, a fazer o que a gente precisa fazer da melhor forma como a gente consegue lidar com a nossa realidade, né, sem fuga, sem, né, senão a gente vai ter outros problemas porque a gente está querendo fugir daquela realidade, né? Então, esse é o meu testemunho em relação a isso. Bom, aqui, né, a minha nova realidade, a TT com a sondinha, quantas vezes eu tive que ir para o hospital repassar essa sonda que ela vomitava, tal. Lá em casa ficou praticamente uma enfermaria, né? A gente tinha que dar a dieta para ela. Aqui tinha, olha, o Pedro pequenininho, o Tomás pequenininho também. O Tomás tinha 2 anos, né? Aqui, o Tomás na festinha dele de 3 anos, olha, de idade. Então, aqui, essa era a minha nova realidade. Eu estava praticamente uma mãe solteira. Claro que eu ainda falava com o Alan, mas a distância é diferente, né? Eu não tinha ele não estava presente para me ajudar, para carregar o fardo comigo. Mas eu tinha, graças a Deus, a presença do meu pai e da minha mãe, a TT. Olha como é que ela estava quando ela saiu, né? E o Pedrinho pequenininho. Aqui a TT começou a evoluir, a fazer terapias. Ela começou a conseguir ficar de pé, graças a Deus. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem um outro videozinho que eu quero mostrar. A gente começou a contar com a ajuda de muitas pessoas, de amigos, e isso não tem preço. Desde aquela época. Olha o andador que a gente conseguiu que ela precisava, que custava 10 mil reais, ele era importado, e a gente não tinha dinheiro para comprar, né? Mas eu vou mostrar que a gente conseguiu com a ajuda de amigos. Eu vi que tava mexendo de uma forma meio doida. Eu só tô segurando ela. Tá. Só tô segurando ela. Então, esse foi o andador, né? Ajudou bastante a ela. Com a ajuda de pessoas, e tinha muita naquela época. Ai, Bela, que bom te ver aqui. A Bela também tem uma grande história de vida. Carol, você é admirável. Você também é, Bela. A gente passa por cada coisa nessa vida, né? E que a gente vai aprendendo. Então, esse andador a gente conseguiu comprar graças à ajuda de amigos, senão a gente não ia conseguir. Aqui a fisioterapia, né? Ela conseguiu começar a ficar de pé, a dar os primeiros passinhos. Essa fisioterapeuta que nos ajudou muito, muito, a TT evoluiu muito com ela. Tenho toda a minha gratidão a Roberta.
E é isso, desde aquela época, então, o que eu experimentei foi isso, eu nunca me senti totalmente sozinha, porque eu não estava sozinha, eu tinha o apoio dos meus pais, que eu sabia que eu podia, assim, a qualquer hora, de madrugada, quando quer que fosse, né, e eu nem precisava pedir, eles foram o maior exemplo, e até assim, até foi ver como tudo é providência, porque essa época de sofrimento eu consegui ressignificar tanta coisa da minha infância, podendo ver, assim, ter a ajuda dos meus pais, sabe? De ver o quanto eu sou amada por eles. Então, sabe, foi só olhando assim para trás, eu só tenho a agradecer. Então eu tinha o apoio deles, apoio de tantas pessoas. Aqui eu vi gente dizendo, né? A gente rezava pela TT. Quantas pessoas rezavam pela minha família, pela cura da TT, pelo Alan, né? Pra gente reunir a família de novo. E assim, foi tão sofrido, porque além do fato da TT, tinha essa questão, né? Da separação forçada, e a gente tentou tantas coisas, e a gente ficou 3 anos e meio longe um do outro, né? Foi muito pesado. Os meninos precisavam da presença do pai, não tinha o Alan aqui sozinho, e ele tinha amigos também, mas também não é a mesma coisa. Eu lá tinha os meus filhos, mas ele aqui estava sozinho, né? Longe dos filhos, então ele também sofreu muito, muito. Isso nos foi muito pesado, sabe? E no Tu a estava gente aqui, né, Carol, cuidando das crianças com, né, com os teus pais, acolhida, mas ele lá sozinho. Eu fico sim, imaginando, assim, o quanto que ele também sofreu por não poder estar junto. Pensa, ter que ligar para ti, ter que te aconselhar, né, ter que sustentar a ti emocionalmente e tá do outro lado do mundo, praticamente, né? Sem poder te abraçar. ó, estamos orando ainda. Ai, obrigada, Bela. Sim, eu sei que tem muita gente ainda que reza, né? Enfim, ah, de novo, eu nunca me senti sozinha. Nunca. Mesmo assim, imagina, só o Alan trabalhava. Eu não trabalhava já fazia tempo, desde que o Tomás nasceu, eu parei de trabalhar para me dedicar só à casa. Então todo o nosso financeiro vinha através do trabalho do Alan. E os meus pais, tu sabe, né, Cátia, sempre foram assim, família de classe média baixa, então não é que eles tinham condições de nos sustentar, não tinham. E a gente também, com todos os tratamentos, né, tinha que ser tudo particular, o próprio andador. Então, assim, teve muita gente que se Ajudou. solidarizou e ajudou, nunca nos faltou nada. O remédio da TT sempre foi caro, a gente nunca conseguiu, né, de graça. Então, era específico por causa da doença dela, depois ela começou a ter epilepsia, né? Até hoje, esse remédio eu tenho que mandar vir da Itália, porque aqui também a gente não conseguiu. É um remédio muito específico, ele é muito caro, ele é muito difícil de conseguir. Enfim, então desde aquela época eu digo que eu comecei a experimentar não dá para falar de outra coisa que não seja a providência de Deus através das pessoas, do instrumento das pessoas que foram apoio para gente, né? E ainda são muitas delas, né? O Sim. quanto foi importante ter isso, porque eu não sei o que ia ser, né? Não sei o que ia ser da gente se não fosse assim, né? Se o amor de Deus não tivesse movido tantos corações para nos ajudar também. E daí em 2022, por aí, se não me falha a memória, a gente resolveu, aparecer uma oportunidade de a gente ir para a Itália, né? O Alan, através dos contatos dele, que graças a Deus sempre foram vários, a gente conseguiu ir para a Itália. Aí fomos lá todo mundo, né? Eu, meus pais, as crianças pequenas, a TT daquele jeito, naquele frio, era inverno, né? Era dezembro. A gente foi para a Itália para atrás da cidadania, tentar vir para cá, enfim, tentar ver um caminho, né, para tentar, porque assim a gente já não via mais muita solução e tudo demora e tudo estava demorando e já fazia 3 anos, né? No caso 2022 fazia 2 anos, 2 anos e já passou, né? Já tinha passado, era 2 anos e meio já. Enfim, a gente foi para a Itália, cultura nova, tudo diferente, língua diferente, né? Uma realidade totalmente diferente. E a gente lá, né? Jogados lá, sem conhecer ninguém. E lá de novo, o Alan conseguiu fazer, ele fez um.
por isso que eu sempre admirei isso no Alan, né? Ele conseguiu fazer um grupo de WhatsApp de apoio pra gente lá. Então, vários. Ai, Fabiana tá aqui. Que legal, Fabi. Que bom te ver aqui. Cara, a mulher mais doce que eu conheço. Nós amamos vocês. Ai, Fabi, obrigada. Fico muito, muito feliz, muito lisonjeada quando eu ouço, eu vejo tantos, né, elogios assim. Muito obrigada mesmo. Aí a gente foi lá e olha só, eu já falei até no Instagram, né? Tem um fato, mas esse é só um fato, só para vocês terem uma ideia, porque assim, eu experimentei tantas coisas tão grandes né, de caridade das pessoas que vocês não fazem ideia. Teve uma família, era o casal e a esposa, o homem era italiano, ela é brasileira, e eles viajaram 5 horas de carro no final do dia, chegaram lá de noite para nos entregar um rancho, né? A gente fala no sul, uma compra grande de mercado, roupas de frio para as crianças e brinquedos, porque imagina, a gente viajou do Brasil, situação de viajar, né? Eu tinha carrinhos de Hot Wheels, sei lá, uns 2, 3 para cada um dos meninos, e a gente ficou num apartamento pequeno, era frio, não tinha como sair, não tinha parquinho, a gente não tinha carro, não, sabe, não tinha o que fazer. Então ela foi lá, levou brinquedinho e ela tinha um filho autista pequeno também e levou junto ele, sabe? Então eles dirigiram 5 horas de carro só para fazer isso. E ela nem me conhecia, sabe? Então esse é o tipo de coisa que eu experimentei. Teve outras famílias que nos acolheram na casa deles. Imagina acolher criança pequena, criança, né? Um monte de gente na própria casa para poder ficar, para poder ajudar. Pessoas que iam comigo por causa da língua. Então, resolver as coisas que precisava resolver. Nossa, eu não tenho o que falar. Se eu fosse assim, citar as pessoas, eu nem conseguiria, porque eu seria injusta, eu ia acabar esquecendo o nome de alguém. É muita gente, muita gente. Eu sou muito, muito, muito grata a todas essas pessoas. Vocês não têm noção. Então, assim, esse projeto, para vocês entenderem, nasceu um pouquinho disso também. Né? Então, o meu coração transbordou tanto, de tanto amor, que eu quero também ajudar outras pessoas de alguma forma. A forma que eu encontrei é um pouquinho essa também. Graças a Deus a gente conseguiu reencontrar a família, né? Depois de 3 anos e meio, então, e a família cresceu, chegou o Gabriel, né? Então, agora nós temos 4 filhos. A gente também fomos lidando, né, com os problemas de cada um saber qual é o seu lugar, né? Então, os meninos a aceitarem de novo a autoridade do pai na vida deles. O Pedro nem tinha noção disso, tanto é que quando a primeira vez o primeiro dia, ele chamou o Alan por 2 vezes de tio ao invés de pai, e o Alan dizia não, tio não, papai. Então, assim, hoje a gente tem outras realidades, outras dificuldades, mas a família tá junta. E hoje, graças a Deus, eu consegui ressignificar tudo aquilo. Então, hoje eu tenho 4 filhos, mas eu consigo dar conta da casa, dar conta, né, de, assim, me organizar, preciso melhorar, claro que eu preciso, mas eu consigo muito mais do que eu conseguia antes com 2 filhos pequenos. E hoje eu tenho essa importância de que não, em primeiro lugar a minha família, em primeiro lugar os meus filhos, o meu marido. Então eu vou olhar para eles. Eu não vou olhar para eles como se eles estivessem me atrapalhando, sabe? Eu não vou fazer as coisas e deixar eles largados num canto ou vendo a televisão, sabe? Distraídos. Não, eu dou um jeito de. Eu tô lavando a louça, a Tetê tá lá do meu lado, tá lá mexendo na água, o Biel tá no chão, eu fico falando com ele, fico dando risadinha com ele. Então, essa forma de ser presença, de não só estar presente, né, de corpo, mas assim, ser presença na vida deles. Por isso que eu digo que eu, né, viro a chave e eu sou outra pessoa. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, hoje, essa é a nossa realidade, Kátia. É isso. E eu só tenho, né? É aquele negócio, a gente passa por tanta coisa sofrida, mas olhando para trás, hoje eu entendo um pouquinho do porquê e vejo os resultados. Então, eu só tenho que agradecer. Agora Desculpa, chegou a minha vez. eu falei um monte de coisa, desculpa, gente. Mas é hora que Chegou a esse minha vez. Então, a minha história, eu nunca contei, né, aqui nas redes, então vocês vão me conhecer melhor um pouquinho hoje, um pouquinho melhor, né?
Então, tudo começou, né? Eu sou essa menina do centro, essa menina tem uns 10 anos, eu acredito que eu tinha de 10 para 11 anos nessa foto. Eu era uma menina sonhadora também. Eu sonhava em ter uma família, em ter filhos. Eu amava essa ideia, eu queria muito casar. Eu sabia que eu tinha que casar e ter filhos. Sabia que isso era assim a maior coisa que eu devia fazer na vida. E o que aconteceu, né, foi que desde cedo, muito cedo, eu sofri um abuso, bem antes dessa foto. E eu me senti muito sozinha. Isso marcou muito, né, a minha vida, a minha autoestima. E eu não sabia nem falar sobre aquilo, nem contar para ninguém. Eu sofri aquilo calada, sozinha. Quis guardar por causa da vergonha que eu sentia também. Então, aquilo marcou, né, a minha infância. Foi uma coisa bem difícil para mim superar. E quando eu cresci, um pouco mais ali na adolescência, então, vários traumas, uma revolta muito grande veio para fora. Era na escola, era um misto assim de querer sumir e de querer ser aceita. Então eu tinha essa vontade de me esconder, que nem tu contou que tu tinha, eu também tinha, também era uma pessoa introvertida, mas ao mesmo tempo eu queria ser aceita, né? Então eu comecei a ter amizades com meninas que eram bem aceitas, bem vistas, populares, né? E essas meninas tinham amigos mais velhos. Comecei a me enturmar, a ter essas amizades, e o meu primeiro namorado, né, foi com 13 anos. E como na minha cabeça, assim, eu era nada, né, ninguém me amava, eu me sentia sozinha demais, aquilo para mim, nossa, né? Ele foi na minha casa, pediu para namorar né, pediu para os meus pais para namorar comigo. Então aquilo foi assim um ato grandioso, né? Nossa, como ele gosta de mim. E eu acabei entregando tudo para ele, né? E acabei grávida. Então eu engravidei antes de completar 14 anos. E é claro que eu fiquei sozinha. Ah, e esse menininho lindo que tá aí é o Lucas. Ele é o meu primeiro filho, então filho desse namorado, né? Ele nasceu saudável, ele era lindo. Para te ter uma ideia, Carol, tudo isso que tu falou da amamentação, dessa dor da amamentação, eu tive que passar. Ele nasceu de cesárea, porque na época o médico não quis me deixar tentar um parto normal, ele quis ir para cesárea. A Já era gente 9, né? acreditou, né? Sim, sim. Era novinha. Então, eu fiz cesárea, aí eu tive que amamentar. Eu estava na oitava série. Na oitava série. Né? Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, tudo que eu tive que viver. Eu fui na oitava série, eu fui todo ano grávida. O Lucas nasceu em novembro. E depois que ele nasceu, né, eu tinha altas notas ali, tinha garantido as minhas notas, né, para passar de ano ali no começo, porque eu sabia que no final eu ia ter um filho e que daí eu tinha que dar um jeito de passar, né? Não podia perder o ano. Então, eu voltei para a escola, acho que 15 dias depois que o Lucas tinha nascido, eu já voltei para a escola, amamentando. Eu chegava em casa, naquela época, gente, 30 anos atrás, naquela época não existia a conchinha, não tinha nada, só tinha aquele negócio de tirar o leite, né, que é tipo uma corneta, assim, que tu puxa.
E aí eu deixava o Lucas em casa com a mãe, eu ia para a escola, botava 2 fraldas, uma em cada mamilo, assim, e eu chegava em casa toda lavada, porque aquilo vazava, eu tinha muito leite, então, foi terrível. Foi, assim, uma época de humilhação, né, Eu eu lembro, e depois que eu passei, eu te admirei ainda mais, né? Porque, nossa, passar por tudo isso e na escola, né? na escola. Na escola foi humilhante porque e eu aceitava aquilo. Sabe o que passava na minha cabeça? Bom, eu fiz uma coisa errada, né? Quis namorar, me entreguei, eu fiz uma coisa errada, agora é justo que eu passe por situações assim. Era isso que vinha na minha cabeça, sabe? Para te ver o quanto eu tinha sido mexida na minha autoestima. Eu não me sentia amada, eu me sentia muito sozinha e eu não tinha com quem falar. E, claro, os meus pais acolheram, né, me ajudaram. Eles não foram diferentes do que foi contigo, Carol. Graças a Deus, eles sempre tiveram do meu lado. A mãe me ensinou tudo que devia me ensinar, tudo que eu sei, ela me ensinou, né? Então, tu imagina uma menina de 14 anos, né, ganhando um bebê ali para cuidar, tendo que passar por toda aquela fase de puerpério, de pega, de amamentação. Eu me lembro que meu seio doía muito, né? Que o Lucas ele tinha bastante força, então ele arrancou um pedacinho assim de cima e eu tinha que dar mamar para ele com sangue às vezes. Ali saía sangue e eu dava. E aquilo era uma menina de 14 anos que vivia. E enfim, né? O tempo foi passando, ele foi crescendo, tudo isso foi acontecendo. Só que para viver tudo aquilo, né, largada, sozinha, eu entrei para uma vida assim, dizem uma vida louca, né, de festa, de caminhos errados, de escolhas erradas. E o Lucas, de certa forma, ele me protegeu, né, de certa maneira, ele me protegeu, porque eu sempre pensava assim: eu não posso me perder, eu não posso ir tão a fundo, porque eu tenho um filho em casa para dar conta, eu preciso cuidar dele, eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Então, eu só não fui mais longe, mais fundo, porque eu tinha um filho em casa para cuidar. Eu tinha que voltar. Eu amava, sabe o que que eu amava? Amamentar ele. Quando eu chegava em casa, porque eu continuei trabalhando, eu trabalhei depois, né? Continuei estudando, trabalhando, fui para a faculdade e eu amava chegar em casa e ter ele ali me esperando. Aí eu contava uma história, a gente botava ele para dormir sempre, ele sempre me esperava. É incrível, né? A primeira infância, ele tinha pouquinha idade, mas a mãe deixava ele acordado para me esperar e ele sempre me esperava. E daí eu ia lá na caminha dele, botava ele para dormir, contava uma história, né? E daí depois que ele dormia, eu ia para minha cama, daí dormia também. E no outro dia eu já tinha que levantar cedo, não enxergava ele, dava um beijinho nele, ele estava dormindo ainda, ia para o meu trabalho, depois ia direto para a faculdade. E a vida foi se construindo assim. E, e aí, um dia eu estava passando os canais da televisão, né, para poder passar para ele alguma coisa, algum desenho. E eu acabei num canal católico, né? E nesse canal estava passando um programinha infantil. Eu decidi deixar para escutar aquele programinha, escutar sobre o amor de Deus, sobre quanto Deus nos amava, enfim. Só que aquilo foi entrando também no meu coração. Aquela mensagem do amor de Deus, de que nós éramos amados, de que nós éramos importantes. E aquelas palavras foram entrando numa providência divina
tão grande em mim, aquecendo meu coração, e eu me senti muito amada. E eu queria sentir mais, queria aquilo mais profundo. E eu encontrei, então, um grupo de oração de jovens que me ajudou muito, porque eram jovens que lá tinham a sua história, todos eles, né, tinham alguns passado por tantas coisas erradas também, tinham, né, tido tantas realidades diferentes que eu não conhecia, que eu não sabia, e que podiam, e que também eram exemplos de fé para mim. Então, ter esse apoio num grupo, né, onde as pessoas pensavam como eu, as pessoas passavam coisas parecidas, né, com aquilo que eu estava passando. Então, eu me identificava muito com eles, e a gente foi muito tempo ali passando com eles, né, a gente tinha pessoas que estavam, assim, muito acima na fé do que eu, então eu me espelhava muito, foi acontecendo, né? Aquele amor foi amor de Deus dando ali aquele experimento de comunidade, de irmãos mesmo, né? Que se importavam comigo, que me acolheram como eu era. Inclusive a Carol tá ali no meio, também estava junto. Arrastei a Carol junto comigo. Era um grupo até animado, né? Renovação carismática. E foi aí também que eu conheci, então, o meu futuro marido, o Lucas, que não se importou pelo fato de eu ter um filho, de eu ser até um pouco mais velha que ele, mas ele me assumiu, a gente começou, foi engraçado porque a gente começou sendo amigos, né? A gente era muito amigos, a gente era até amigos assim, que conversavam bastante, foi crescendo o sentimento, foi acontecendo o sentimento. Então, quando a gente decidiu namorar, a gente sabia que ia ser uma coisa muito duradoura, porque aquilo foi crescendo, foi realmente uma história de amor. Então, o amor do Lucas por mim, o nosso relacionamento foi um grande presente que eu recebi. Foi uma cura muito grande de todos aqueles que eu tinha tido, de todas aquelas andanças que eu tinha tido. E aí, então a gente noivou, noivamos, ele me pediu em casamento, nós noivamos. Uma semana antes de casar, eu me formei em História e nós casamos, então, no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2008. E aí começou então, porque o Lucas, ele por incrível que pareça, tá, gente? Eu tô chamando de Lucas também, mas ele tem o mesmo nome que o meu filho, né? Meu filho é Lucas, o nome dele, do meu marido é Lucas Miguel. E ele é filho de uma mãe que tem 7 filhos, então tinha muitos irmãos. E ele sempre quis ter uma família numerosa, e eu achava isso loucura, disse, não, imagina, eu namorava com ele, ele falava e eu dizia, não, imagina, depois de ter 2 filhos, ele, né, não vai mais querer, tá tudo certo. Duvido que vá dar certo isso, que ele queira, né? E eu casei assim, a gente casou querendo ter filhos, ele mais do que eu, só que eu achei que a gente fosse ter um tempo para ficar, para viver nosso relacionamento, para ficar ali casados, tipo uns 2 anos, assim, casei com aquela coisa, né? Vai ser 2 anos de se curtir, e aí depois começam a vir os filhos e tudo bem. Só que não, eu engravidei na lua de mel da Sara. Foi muito legal porque quando eu engravidei da Sara, eu fiquei assim meio fora, né? Eu pensei, nossa, como assim grávida, né? Eu grávida. E na verdade, foi até uma coisa estranha, porque aquilo assim, eu não podia engravidar, eu tinha aquele trauma, né? Não podia engravidar. E a primeira coisa que acontece, né, na lua de mel é a gravidez.
E até que o Lucas, ele olha para mim e ele diz, não, esse é meu primeiro filho e eu tô muito feliz, né? E aí foi um choque para mim, assim, como assim? Como assim que eu estou pensando que eu não quero ter filho, né? Da onde que vem esse pensamento? Me lembro que eu pensava isso, de onde que vem esse sentimento de que eu não posso ser mãe, que eu não posso ter filho? E isso aconteceu, a gravidez da Sara, então, aconteceu, foi uma cura para mim, né, de toda aquela situação do passado, onde eu fiquei sozinha, onde tive que passar tudo sozinha. E nessa outra foto tem o Lucas, meu filho, o Lucas, meu marido, a Sara, já grandinha, porque logo depois veio a Maria Cecília, logo depois veio a Thalita também, né? Foi uma escadinha, uma atrás da outra. A gente foi conversando e eu fui decidindo ser mãe, ser aberta à vida. Só que depois da Thalita, quando eu engravidei do nosso quarto filho, eu fiquei assim preocupada, né? Eu, na verdade, comecei a resmungar porque eu ia ser mãe de novo, né? Nossa, agora não vou mais ter vida, né? Agora é só ser mãe, né? Um filho atrás do outro. Como é que vai ser isso, né? E quando é que eu vou poder trabalhar? Quando é que eu vou poder voltar a estudar? Quando é que eu vou poder fazer outra coisa da vida? É aquela situação que tu falou, né, Carol? A gente olha assim, com aquele egoísmo de achar que a gente tem um trabalho mais importante para fazer do que educar nossos próprios filhos. Sim, ao invés do que aproveitar, né? Aproveitar e amar esse, enfim, sim. E aí aconteceu dessa gravidez ser ectópica. Para quem não sabe o que que é, então o bebê ele desce pela trompa e ele tem que nidar no útero. E o bebê, ele, na hora de descer, algum folículo, alguma sujeirinha, alguma coisa trancou ele ali e ele não conseguiu ir para o útero e ele começou a se desenvolver na trompa. Explodiu aquilo, né? O bebê começou a crescer demais, explodiu a trompa. E eu tive hemorragia interna, quase morri também. Então foi assim algo bem chocante para mim que nunca pensei passar, nunca pensei passar por uma situação dessas, né, de quase morte mesmo. Mas que me ensinou tanto. Foi uma despedida sem encontro, uma dor que me fez mais mãe do que eu imaginava ser. Então é engraçado, mas foi esse filho que eu não sei nem se era menino ou se era menina, né? Que eu tinha descoberto com 4 semanas a gravidez e já com 8 semanas eu não tinha mais nada. Foi esse filho que me ensinou a ser mãe, que me ensinou que o verdadeiro valor da maternidade, né, o meu verdadeiro valor está em ser aquilo que é a minha missão, aquilo que está dentro de casa, que é valioso que eu tinha dentro de casa. E, e então aquilo foi terrível porque não teve despedida, não teve nada de uma hora para outra, só não tinha mais gravidez, não tinha mais filho. E tu falou que tu te sentia hipócrita, né? Eu me sentia ainda pior do que isso, porque eu tinha já 3 meninas, né? E mais o Lucas. E, e eu olhava para aquela situação e pensava, como que pode eu ter resmungado de uma gravidez? Como que pode eu não ter acolhido aquela vida, né? Ele não existe mais e eu não consegui dizer para ele que eu amava. E então começou uma outra fase, que porque eu perdi a trompa esquerda, eu não conseguia mais engravidar, eu não engravidava mais. E a gente conheceu o homeschooling, mais ou menos nessa época,
E o homeschooling, ele tem essa característica de que a maior parte das famílias é família numerosa. Eu nunca tinha visto uma família com muitos filhos, né? Não atualmente. E eu comecei a ter contato com várias famílias com muitos filhos, e eu comecei a querer engravidar. E aí eu não conseguia mais engravidar. E aí veio aquela palavra do marido que muitas vezes é aquela palavra de Deus, né, falando para ti. O Lucas me disse assim: nós vamos acolher quando os filhos vêm e nós vamos acolher quando eles não vêm também. Tudo é vontade de Deus, né? Então, glória a Deus. E eu tive mais essa lição de vida que veio pelo meu marido. Acolher aqueles que não chegam também. E foi assim foi algo que me libertou daquele sentimento de que a minha a minha fertilidade estava maculada, né? Tinha sido perdida. Aí a gente começou a se concentrar no nosso relacionamento. A gente viveu uma vida muito, nessa época, muito feliz, né, no nosso relacionamento. Ficou mais forte. Logo veio o Mateus daí, né? Inclusive o Mateus, o nome dele quer dizer presente de Deus, né? Então, chegou o Mateus. E logo depois do Mateus, eu tive mais um bebê, que esse sim, ele não se desenvolveu, e com menos de 8 semanas também ele, ele morreu dentro do útero, né? E o meu médico disse assim: ah, ele é muito pequenininho para fazer curetagem, então vamos deixar que o teu próprio organismo expulse ele. Então eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas com o bebezinho dentro do útero já morto, sangrando. E quando ele veio parto. Aconteceu um parto. Para quem já viveu isso, sabe o que eu estou falando. É um parto, né? Um parto normal, com as dores de um parto normal que você vive, e o teu organismo expulsa aquele bebê que não tem mais vida. Mas eu consegui viver isso. O que saiu foi a placenta inteira, né? A bolinha ali onde ele estava. Então eu consegui devagar rasgar aquilo. Tinha água dentro, eu consegui pegar o bebê. Aquele, eu peguei ele na minha mão, Carol. Ele cabia aqui, olha. Mas eu olhei para ele e eu Nossa. vi que tinha os olhinhos, eu vi que tinha as mãozinhas, já assim, né, o desenho das mãozinhas, o pezinho. Gente, que graça que foi, aquilo foi tão lindo. Nós colocamos numa urninha, uma urna de anel, né? Uma caixinha de anel. A gente colocou uma caixinha de anel e nós enterramos no jardim, né? No nosso jardim. Tá lá, enterradinho o nosso filho, com todo o amor. A gente, tudo aquilo que a gente podia, né, fazer ali de homenagem, de oração por ele. Depois disso, logo eu engravidei da Isabela. Então, aí mais uma menina, né, para nossa família. Ali em cima tem a foto da família com o meu marido, tem o meu filho, tem o Alan e a Carol. Acho que vocês estavam namorando aí, né, o Sim. pai e a mãe. E depois da Isabela, então, veio o Estevão e a nossa configuração atual agora com o José. Então, o Lucas tem 30 anos hoje, meu primeiro filho, já saiu de casa, está vivendo a sua vida. E hoje em casa eu tenho a Sara, que foi a filha da lua de mel. Então, a Sara, a Maria Cecília, a Thalita, as 3 meninas. Depois o Matheus, que está aí no sofá, o Matheus, a Isabela, o Estevão. E por último, o José. E eu
quero contar uma coisa que aconteceu com o José, para vocês verem como assim, eu tenho 8 filhos, foram 10 gravidez, 8 filhos, né, porque 2, então o bebê não nasceu, mas o José, né, cada gravidez é especial, era isso que eu queria dizer. Cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho, né? Sempre a gente vive coisas novas. No José, né, foi uma cesárea que eu tive com ele, então ele estava com 2 voltas do cordão no pescoço, e quando ele nasceu, ele não respirava, ele não conseguiu respirar. Ai, Rose, que linda. Obrigada por estar aqui, Rose. E ele não conseguiu respirar. E a gente ficou muito preocupados. O médico levou ele, tirou, ele tinha muito líquido dentro, né? Então ele teve que sugar, o José teve que ficar com respirador, ele ficou roxinho. Então eu passei um susto muito grande na, na cesárea do José, desse nosso último filho. E naquele momento, né? Então eles tiraram ele, né, da cesárea, a cesárea acabou, tiraram ele, levaram ele para fazer essa limpeza e não trouxeram mais. Daí volta uma enfermeira dizendo: Ah, o teu filho, ele não conseguiu respirar, mas está tudo bem, o médico está cuidando dele já. Eu não conseguia pensar em mais nada, Carol. E agora? E se ele morrer, Sim, eu imagino. sabe? E aí eu comecei, a minha oração foi assim: Senhor, eu prefiro ficar 1000 noites sem dormir. Eu prefiro todas as incomodações que tem, de ter um filho pequeno, de ter todas as dores, mas ter ele comigo, né? Esse susto de perder, de que eu não fosse nem conhecer ele. Eu acho que é aí que a gente aprende a dar valor, né? É sempre assim, né? É. A gente é duro de coração, o nosso coração é uma pedra, então sempre a gente tem que sofrer, é, se dar conta da nossa realidade nessa via do sofrimento. Então, e a gente tá, eu coloquei aí contando porque a gente casou com essa abertura à vida, né, decididos a acolher os filhos que Deus mandar, porque nós acreditamos e nós sabemos com toda a convicção de que filho é uma bênção, de que é um presente de Deus. E eu sempre digo, eu quero todos os que Deus quiser me mandar. Eu quero acolher todos os presentes que Deus